Conexão Agro, edição especial Cialba Show. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAE-Senar, em edição especial, edição Cialba Show. Estamos aqui direto da maior feira de negócios do estado de Sergipe e uma das maiores da região Nordeste. Então, nós estamos aqui direto desse ambiente caloroso, onde e tem produtores rurais. E hoje, agora, a gente fala sobre regularização ambiental. Claro, com quem entende do assunto, com o advogado Bruno Gouveia, ele que é especialista no direito agrário, que a gente fala com ele e tira todas essas dúvidas a partir de agora. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Samara. Ele que participou do workshop do agronegócio aqui durante o primeiro dia do Cialba Show. E fala pra gente, o que mais teme, né, o produtor rural quando se fala em regularização e olha, quiçá ambiental, né? Que tema, né? É um tema bastante tenso com relação a isso. Os nossos produtores rurais têm esse receio, esse medo ao tocar nesse assunto, a saber se sua propriedade está cumprindo a própria legislação ambiental, mas a gente vem a esclarecer que se o produtor assim fizer da forma como está na própria legislação, cumprindo todos os requisitos, ele, claro, ele consegue sim desenvolver sua atividade, seu agronegócio, né, sua atividade agrária, de uma forma segura e assim contribuindo também para a produção de alimentos para a nossa comunidade. Até porque se não tiver regularizado, tem algumas implicações, né, Bruno? Quais seriam elas? Isso, exatamente. Então, se o produtor não tiver com o seu imóvel regularizado no aspecto ambiental, ou seja, tiver feito o cadastro ambiental rural, que é o famoso CAR, né, na central do proprietário rural, ele não tiver informado com relação ao percentual que está cumprindo de reserva legal, observar a existência de uma área de preservação permanente e obter o licenciamento ambiental, se assim a sua atividade for necessário, né, perante os órgãos ambientais, ele vai ensejar algumas infrações ambientais e com isso pode ter alguma penalidade. Por que eu digo algumas infrações e algumas penalidades? Porque muitos produtores rurais chegam para a gente com aquela situação de que a casa caiu, meu mundo acabou, minha propriedade, o que é que eu vou fazer? Mas a gente tem como passar essa informação que se o produtor estiver com a situação em desconformidade, ele pode sim buscar umas orientações na parte técnica, seja na parte ambiental, seja na parte do jurídico também, para que seu imóvel volte a se tornar regular e dessa forma ele volte a produzir os alimentos, os grãos ou então a parte da pecuária também. Quais são as principais dificuldades do produtor quando se fala em regularização? Pronto, a principal dificuldade que a gente tem hoje com o produtor rural é justamente buscar esse acesso à informação e o cadastro das informações. Então, muitos produtores rurais acabam, pela simplicidade que é fazer o cadastro ambiental rural, eles acabam passando informações do próprio sistema do governo, né, que consolida as informações equivocadas. Eu digo que é equivocadas porque, na maioria das vezes, o produtor não tem nem o conhecimento necessário e tem essa bagagem de informação para prestar aquela informação junto ao órgão. Então, ele fala que eu tenho essa área aqui de reserva ambiental, eu tenho essa área de preservação permanente, eu tenho um riacho que eu sei que no verão ele seca, então por isso eu acredito que eu não preciso deixar uma área de preservação permanente. O porquê que eu deixaria? E quando ele passa essa informação para o sistema do governo, o próprio sistema do governo começa a cruzar as informações e isso viabiliza alguns pontos na propriedade. Como? Hoje a gente está aqui na Cialba e o foco dessa região, dessa feira aqui, é movimentar o setor do agronegócio. É fazer a venda de máquinas, implementos, insumos agrícolas, fertilizantes e sementes de milho, por exemplo. E só que nada adianta, como eu acabei até falei na palestra, de nada adianta esse produtor se preparar nesse formato se sua propriedade está com essa pendência junto ao órgão ambiental do governo. O CAI está com pendência ou então está com o famoso alerta lá no mapa biomas, por exemplo. Então isso aí vai impedir, vai inviabilizar que o produtor rural consiga utilizar o imóvel como deveria ser, que é com a parte da produção. Mas isso aí, como venho a dizer, ele consegue sim, com uma boa orientação, voltar a poder utilizar, usufruir da sua propriedade. Tem como a gente trazer um exemplo prático de um produtor que achava que não ia conseguir, perdeu a propriedade, não vou nem mexer mais com isso. Acontece muito. Sim. Pronto, Samara. A gente tem visualizado e tem visto não só em Sergipe, não só em Alagoas, não só na Bahia, né, pessoal? Com relação ao Cealba, que a gente tem esse trauma, né? Só acontece aqui. A região do Cealba é a mais penalizada. Não. Isso em todo o território nacional. O produtor rural que chega a esse ponto de ter detectado uma infração ambiental, ele não precisa se desesperar.
Claro, ele precisa procurar uma orientação até para que ele não venha a agravar a infração ambiental. Mas os próprios órgãos ambientais, eles estão dispostos a promover essa regularização. O IBAMA, por exemplo, tem toda uma instrução normativa que orienta, que tem um passo a passo de como esse produtor rural pode ter a sua propriedade novamente sendo utilizada. Claro, voltando a ter o respeito às áreas ambientais que lá está na própria legislação. Nós temos o Código Florestal, né, que ele que regulamenta, aquele que instrui toda essa parte necessária para o produtor rural seguir. Só que a gente sabe que essa informação, por mais que seja pública, ela não está tão fácil de acesso ao produtor. Então, até agradeço pelo convite, estar participando desse podcast, para poder estar disseminando essa informação, que uma vez a propriedade estando lá com alerta, com alta infração, o mundo não acabou, a casa não caiu. Ele sim tem que buscar os meios necessários para que seja viabilizada essa regularização, seja através de um plano de recuperação de área degradada, seja através de uma busca junto ao próprio órgão ambiental para poder fazer uma licença ambiental, buscar essa autorização de supressão, uma validação do CA, uma verificação se o riacho, se aquele córrego realmente ele é permanente ou é temporário, e dessa forma ele volta a ter a sua propriedade regular e volta a ter, como a gente fala, né, a paz, o sossego que a área rural nos propicia. Até porque ele precisa dessa área para continuar produzindo com tranquilidade. E para trazer essa tranquilidade, não fique, né, agoniado, o produtor, você vai conseguir regularizar, mas quem ele pode buscar essa informação? A gente, como Sistema Faes Senar, aqui no Conexão Agro, a gente traz essas informações, o Sistema Faes Senar também com informações, a Comissão do Agronegócio junto ao sistema. Como é que o produtor pode encontrar essas informações para simplificar e deixar mais leve esse processo? Perfeito. A própria comissão, né, especial do agronegócio da OAB está em parceria com o Senai, com a federação, para propiciar essa orientação e esse acompanhamento também do produtor rural. Então, através dos próprios técnicos do Senar, eles têm essa capacitação, essa orientação. A comissão do agronegócio da OAB está à disposição para poder prestar esse tipo de orientação, essa orientação e mostrar qual o melhor caminho percorrer. Então, o produtor rural ele não está desassistido, ele não está desamparado, né? Então, o produtor rural ele deve procurar, eu digo sempre, procurar uma ajuda de quem é especializado nessa situação, para que ele tenha essa segurança e volte a ter a utilização da sua propriedade mais rápido possível. O que a gente sabe a regularização não é simples, eu não posso chegar aqui e falar que é uma coisa simples, é uma coisa rápida, mas ela requer técnica. Ela requer um conhecimento mais específico para saber qual caminho percorrer, para quais órgãos procurar e dessa forma encontrar a solução mais rápido possível. Sempre com informações claras, não é, Bruno? Exatamente. E informações claras e de confiança. E aí o quadro técnico do Senar tem todo esse aparato, né, que vai estar visitando as propriedades, em toda a propriedade, conversando com o produtor rural. Então, que a gente fala sempre nas nossas reuniões internas, busquem se aproximar do produtor rural, para ir o produtor rural também tenha uma confiança no técnico do Senar, contem com o técnico do Senar como se fosse uma pessoa da sua família para desabafar. Para falar a verdade, porque muitas vezes o produtor rural está com essa propriedade com infração, está com a pendência ambiental e não fala, porque acha que eu estou totalmente errado, eu sou um monstro. Mas não é isso, procure essa orientação e ele vai sim, o técnico do Senar vai passar, vai mostrar qual o melhor caminho também para poder fazer essa regularização. Claro, dito. Informações preciosas aqui, trazidas por Bruno Gouveia, especialista no direito agrário, e trouxe aqui para conversar e trazer algumas das informações importantes para você, produtor rural, tranquilizar-se na hora de regularizar, quando a gente fala ambientalmente. Olha, não perca todos os episódios aqui, porque a gente vai trazer muito mais informações. Já agradeço também a sua presença, hein? Obrigado também. E só uma mensagem para o produtor rural é assim, não se desespere diante de uma situação dessa. Você não é o primeiro e nem será o último a ter uma situação como essa, e busque sempre um apoio e o melhor caminho para orientar. E, como eu falo sempre, a gente está aqui representando a Comissão do Agronegócio da OAB, mas a maior parte dos processos a gente consegue resolver também de forma administrativa. Isso é muito bom para o produtor rural, que consegue resolver de forma bem mais rápida. Perfeito, é isso. Informações preciosas aqui da Comissão do Agronegócio da OAB. A gente agradece a presença e sempre parceria. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio, porque tem muito mais aqui direto do Cealba Show, a maior vitrine do agronegócio da região Cealba. A gente fica por aqui, mas você conecta com a gente do YouTube e também do Spotify.
Conexão Agro, edição especial Selva Show.